Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. Eu sou Fernando Chusca e é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje a gente vai responder uma pergunta muito interessante, principalmente pela época do ano que nós estamos, que é o inverno em boa parte, do Brasil, principalmente na região sul e sudeste, é onde a gente tem realmente as estações mais definidas. E assim a gente pode realmente dizer, que estamos vivenciando o período de inverno. Claro que nas outras regiões existe, mas assim não existe o frio que acomete essas duas regiões, sul e sudeste. Não existe esse mesmo frio, Então essa pergunta aqui que a gente vai responder é de uma escrita, onde ela fala o seguinte: as orquídeas no inverno costumam a não se desenvolver ou precisa aplicar algum fertilizante, Ela fala em menção de fertilizante, se precisa aplicar algum fertilizante para elas se desenvolverem nessa época do ano. Então, possivelmente ela está vivenciando um problema lá de não desenvolvimento de suas orquídeas. Elas estão estagnadas, não estão soltando raiz, não estão soltando broto, possivelmente não estão soltando floração. E aí ela está preocupada com essa situação. Mas será que é verdade essa questão que no inverno as orquídeas elas não se desenvolvem, elas estão estagnadas, elas estão dormindinho? Gente, não é verdade, tá? Para você que pensa que no inverno as orquídeas elas estão somente vegetando em forma, de dormência, não, elas não estão dormindo, elas estão em plena atividade, com exceção de algumas espécies dentro de alguns gêneros, que aí sim eles estão em dormência, diria assim, que é o caso das catacetíneas, de algumas espécies dentro das catacetíneas, como o Catasetum fimbriatum, que está em dormência nesse período do ano. Logo em meados de agosto, ele já começa as suas brotações, o seu desenvolvimento, assim seguindo o seu ciclo normal. Mas a maioria das orquídeas, a grande maioria delas, elas estão em plena atividade, como essa Cattleya, por exemplo, aqui, ó. Olha só, olha o brotão ali, gente. Não consigo mostrar muito bem, mas olha só. Então, isso é um exemplo de planta que está em atividade. Está soltando raiz, está soltando broto, ela está se desenvolvendo. No inverno, acontece que as orquídeas elas sentem um pouco mais o frio. E aí sim, elas vão ter um desenvolvimento um pouco mais lento, mas nada que vá prejudicar a ponto, de dizer assim que elas não estão se desenvolvendo, tá bom? Então sempre pense que as orquídeas elas vão seguir as fases de desenvolvimento normais delas. Algumas vão florescer em meados, de julho, agosto, ali em junho, que é inverno. Algumas vão estar enraizando nessa época do ano, algumas vão estar brotando nesta época do ano, outras vão estar em dormência, vão estar descansando, naquele período de descanso antes de vir um enraizamento, antes de vir uma brotação. Mas isso é normal, porque cada espécie, cada planta, ela segue o seu padrão vegetativo, segue o seu, a sua característica, o seu DNA, tá certo? Então, a gente tem aqui, gente, vou tentar mostrar para vocês, as Lélias purpuratas. A Lélia purpurata é um exemplo de planta que está em plena atividade nessa época do ano. Ela está se desenvolvendo nessa época do ano, tanto que é ideal você fazer o replante agora. Agora é a época mais propícia para você fazer o replante da sua purpurata. Por quê? Porque esse é o período do ano que ela está emitindo raízes e emitindo brotações novas. E lá no final do ano ela vai florir. Então é uma época boa para você fazer replante, fazer mudança nela.
Outro exemplo de planta que está em atividade aqui é essa mocinha. Olha só, Sophronites riograndense, gente. Ela está em plena atividade também, está florindo. Significa que ela não está dormindo, tá bom? Então é aquilo que eu falei, né? Cada planta ela vai seguir o seu padrão, né, vegetativo. Algumas florescem em janeiro, daí logo depois vem um descanso ali, um período onde que elas vão ficar praticamente dormindo, não é dormindo, mas assim, né, para vocês entenderem, vão ficar ali num curto período de descanso, de reposição de energia. Logo depois vem a brotação, vem o enraizamento, e aí segue todo o ciclo normal. E algumas, elas vão ter o período de desenvolvimento no inverno. Outras vão estar florindo no inverno. Outras vão estar, né, enraizando no inverno. Então, assim, não existe um padrão, né? Não existe como eu precisar. Não dá para você dizer que tuas orquídeas elas estão dormindo no inverno, a menos que você tenha só uma espécie e por coincidência seja, digamos, uma espécie que, né, no período do inverno ela está em repouso, ela está em descanso. Mas ela não vai ficar todo o inverno assim, possivelmente não. Ela vai ficar aí alguns dias, uns 20, 30, 40 dias, e ainda no mesmo período, no período de inverno, ela vai ou enraizar ou ela vai brotar. Então é isso que eu queria dizer com relação a essa primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à fertilização. É bem mito que as pessoas, muitas pessoas falam, no inverno você tem que diminuir as adubações, porque senão você vai perder adubo, você vai perder investimento em suas plantas, porque você vai estar jogando adubo fora. Isso também é mentira, gente, é mentira, a menos que você tenha, como eu falei, uma espécie ou duas, e essa espécie aí sim esteja em repouso, como é o caso ali que eu mostrei do Catasetum fimbriatum. Então, neste caso, não precisa realmente adubar, porque ele está em um período curto de dormência. Mas você não estará jogando dinheiro fora de forma alguma se você tiver aí várias espécies, né, várias plantas de diversos gêneros, né, de diversos grupos. Você não estará jogando dinheiro fora, porque uma ou outra neste período estará em enraizamento, brotação ou emissão de haste floral. E isso vai acontecer durante o ano inteiro. Então não pense que é só no inverno que elas vão entrar num período, digamos, de dormência. Não pense que é só no verão que isso vai acontecer, na primavera, no outono. Cada planta tem um ciclo. Cada planta ela tem um estágio de desenvolvimento que não segue o padrão do nosso ano, que não segue o padrão que a gente planeja para a nossa adubação, para os nossos cuidados. No mesmo período em que tem plantas que estão em repouso, tem plantas que estão em atividade e vice-versa, né? Então, não importa a estação do ano, sempre vai ter planta em desenvolvimento. Imagina assim se todas as orquídeas no período do inverno elas entrassem em repouso, elas entrassem em descanso. Possivelmente todas elas iriam vir depois com enraizamento, com broto, e possivelmente verão e primavera e verão seria a época de floração de praticamente todas. E não é isso, não é isso que acontece. A gente tem florações o ano inteiro, as orquídeas estão florindo o ano inteiro, de verão a verão, de inverno a inverno, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem fazer a adubação normal de vocês, podem seguir o padrão de adubação que vocês têm aí elaborado, que não vai interferir em nada. Claro, em dias muito frios ou muito úmidos, você não faça a adubação, não faça a rega,
porque aí sim você pode ter algum problema. Mas, de modo geral, em dias normais, como está aqui, por exemplo, eu posso fazer minha adubação tranquila, posso fazer as minhas regas normalmente, que não tem problema. Só cuida realmente os períodos de geada, os períodos em que a incidência do frio está maior, tá bom? E para a gente finalizar, é muito importante que vocês façam adubações sim nessa época do ano, principalmente rica em potássio. O potássio ajuda a dar resistência às plantas para a questão de frio. É importante vocês entrarem com uma adubação rica em potássio para ajudar elas a resistirem melhor o frio que pode, né, vir nesse período do ano, que é o inverno. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!